Boa tarde, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Vamos falar de mais uma rodada dessa competição que os deuses do futebol inventaram, chamada Copa do Mundo de Clubes. Ontem tivemos jogos interessantíssimos aí. Real Madrid em situação adversa, conseguindo placar. Tivemos Manchester City, tivemos Al Hilal e Salzburg. Tivemos River Plate e Monterrey, tivemos Juventus goleando. E no sábado tivemos o Fluminense passando aí um certo sufoco com o time coreano do Ulsan. Vamos falar primeiro do Fluminense, que conseguiu abrir o placar, né? Num gol monumental de John Arias, o ídolo tricolor. Que falta, na moral. Melhor que a do Messi. Vocês concordam? Comenta aí qual foi o gol de falta mais bonito, se for o do Messi ou do Arias. Para mim foi o do Arias pela dificuldade da curva, da velocidade da bola, da posição, da distância. Então, assim, golaço. O Arias desafogando ali o Fluminense, que conseguiu abrir o placar. E depois viu o time coreano virar e o Fluminense conseguiu mais uma virada. Um jogo com duas viradas aí é interessante de acompanhar, né? O Fluminense que o alerta ficou ligado nesse jogo aí, porque é um time sem muita criatividade, apesar de ter o Paulo Henrique Ganso em campo ontem. Depois que o Fluminense abriu o placar, a criatividade praticamente desapareceu. O time toca a bola, toca a bola, toca a bola, chega na entrada da área, não sabe o que fazer. Talvez falte um jogador ali, um camisa 10 mais móvel, porque muitas vezes o Arias joga pela ponta, né? Seria interessante testar o Arias de camisa 10. Não sei se o Renato acha um desperdício porque ele faz esse trabalho de todo campista melhor, né? Ele é um 10, só que ele não joga centralizado. Então, às vezes, o Fluminense não tem tanta criatividade por dentro, né? É mais jogada pela ponta e aí volta a jogada e às vezes cruza, às vezes não. E fica rodando a bola ali. E acabou que ficou um jogo previsível, né? O time coreano conseguiu um empate numa escapada, de repente, o jogo mudou. Então o time foi para cima, conseguiu virar e o Fluminense no segundo tempo ditou o ritmo e conseguiu revirar a partida no qual não precisava sofrer tanto assim, creio eu. Então tivemos um Fluminense aí com o alerta ligado e buscando o placar no final do jogo. Tivemos o Real Madrid, que teve o Asensio expulso aos 7 minutos. Um Asensio que vem depois daí da contratação do Hausen, nunca sei falar o nome desse cara, que é um excelente jogador, é um craque da posição. Falo isso sem pestanejar, porque a tranquilidade que esse cara vem jogando no Real Madrid. Acabou de chegar no clube, ele sai jogando como se ele fosse o Xabi Alonso no seu prime aí de saída de bola, na volância, porque ele é um zagueiro construtor, né? Então ele pega a bola na zaga, se der espaço para ele, ele vai depois do meio-campo lá e acha passe ainda. O passe que ele achou pro Vini no gol do Real Madrid, acho que foi o segundo ou foi o terceiro? Foi no terceiro. Ele deu um passe em profundidade pro Vini que lembrou o Toni Kroos. Lembrou, tá? Não tô comparando, até porque não tem como comparar. Mas é um jogador interessantíssimo. Hausen. Enfim, o zagueiro espanhol que veio do Bournemouth é um craque da posição. Ótima achada de Florentino Pérez, um jogador que já é titular de seleção espanhola. E não tô gostando do Vini nesse Mundial. Muito burocrático, sem ousadia. Não sei o que tá acontecendo com o Vini, vem caindo muito aí depois de ter ganhado o The Best. É um caso a se reparar aí, porque tá bem estranho. As atuações do Vini, não sei se o clima no Real Madrid não é dos melhores. Rodrigo, inclusive, não entrou ontem. Entrou um tal de Vitor Munhoz, na frente do Rodrigo. O Rodrigo permaneceu no banco. Tem proposta do Arsenal, se não me engano, ou sondagem. O interesse tem, né? Se vai sair, eu não sei, mas o Rodrigo tá bem desprestigiado no Real Madrid. Se eu fosse ele, eu procurava novos ares, porque precisa de um recomeço na carreira. E o jogador, quando assume que tá com problema psicológico, é porque o negócio tá sério. E seria interessante ele fazer uma mudança aí para ter uma oportunidade de recomeçar num novo lugar, com um novo objetivo, com um novo foco. E um Real Madrid que é fortíssimo, mesmo com um a menos desde o começo do jogo, o Valverde de sacanagem de jogador, né? Ele é o verdadeiro todo-campista. O que esse cara faz em campo, ele marca, ele ataca,
ele combate, ele não cansa, ele preenche espaço, ele faz gol. E se tiver que bater falta, chutar de fora da área, ele também faz. Ou seja, ele só falta agarrar, né? E o Courtois? Meu Deus do céu. O Courtois, pra mim, tá entre os 3 melhores goleiros da história, facilmente. Gianluigi Buffon, Courtois. Qual é o outro goleiro que você colocaria no top 3 de todos os tempos? Manuel Neuer? É um ótimo top 3. Mas, como tem outros goleiros sensacionais aí, dá pra fechar um top 10 ou um top 5 de goleiros aí da história. Mas certamente o Courtois tá no mínimo entre os 5, porque o que esse cara pega é sacanagem. Ele pegou 10 bolas difíceis ontem contra o Pachuca. Real Madrid tá com uma defesa também, hein? Sem vergonha. Tomar tanta pressão assim do time mexicano com Kennedy. John Kennedy, Kennedy normal, John Kennedy até melhorzinho. Rondon é um bom atacante, mas tipo assim, Pachuca não dá, gente. Não tem como. É uma diferença técnica colossal e o Real Madrid teve dificuldades defensivas. Tivemos o jogo de Juventus e... Deixa eu conferir. São tantos jogos, pessoal. Juventus e Idade Casablanca. 4-1 Juve. Ótima atuação aí de Yildiz, que é o craque turco, né? O futuro do futebol passa muito por esse menino aí, que é um Lamine Yamal turco aí, da geração de Arda Güler, que também jogou bem ontem, fez um golaço. E assim, os jovens vêm despontando bem, né? Para ser formada essa nova geração aí, com Yildiz, Lamine Yamal, Desiré Doué, Cherki, que fez mais um gol ontem, mini craque do caramba também, do Manchester City. Al Hilal e Salzburg, eu não vou comentar um jogo de 0-0 entre dois times fraquíssimos, né? Mais do mesmo. E City e Al Ain. Al Ain que às vezes parece um cachorrinho desse tamanho, daqueles que late, não faz nada. Em outros momentos consegue incomodar. Chega no ataque, troca passes, incomoda o adversário, mas no final das contas sempre perde. O Manchester City fazendo 6-0 aí, com ótimas atuações. Gundogan jogando muito bem, fazendo golaço, se apresentando, mostrando serviço, porque o meio-campo foi fortalecido, então ele tem que mostrar que ainda é útil. E mostrou com um golaço de cobertura. Foi cruzar? Foi, mas é golaço. Uma qualidade de Gundogan que limpa a jogada, cruza de canhota. Você é maluco. Haaland fez gol de pênalti. E, assim, o Manchester City que vem mostrando que esse ano vai ser difícil aí não dar certo, porque é um elenco muito recheado. Gundogan, Echeverri, a joia argentina, fez gol de falta, que golaço. Haaland de pênalti. Oscar Bob marcando, voltando de lesão, ótimo ponta, habilidosíssimo. E Cherki, aos 89, fez o corta-luz, tabelou com Haaland de fora da área, guardou o seu também. Que elenco do Manchester City, Guardiola é sacanagem nos detalhes, né? Ele pensa minuciosamente cada jogador que ele vai contratar. E esse meio-campo com Reinders e Rodri? Eu tô com pena dos adversários do Manchester City esse ano. Porque o Guardiola, o que ele tá com ódio guardado no coração para transformar esse time em uma nova máquina. E o Rodri, o que ele deve estar doido para voltar a jogar bem depois de ganhar a bola de ouro, não é brincadeira. Concordei com a eleição do Rodri como bola de ouro? Não. Ele deixa de ser um grande jogador? Também não. Tá em boa fase? Também não. Tá muito longe da forma física e técnica. Ou seja, Manchester City empilhando opções no meio campo, Bernardo Silva, Gundogan, Reinders, Rodri, Cherki, fora os moleques da base lá que devem ter alguns bons jogadores que eu não conheço, e algum outro jogador aí que eu devo ter esquecido. Ou seja, Citão da Massa vem forte. Pessoal, deixa o like. Temos mais jogos aí nesse dia de hoje. Amanhã terá vídeo, certamente, sobre Palmeiras, Inter Miami, Botafogo, Atlético de Madrid. Quem você acha que classifica? Botafogo vai classificar e eliminar o Atlético de Madrid? Ou vice-versa? Você acha que o Palmeiras classifica? Ou o PSG vai ter uma vitória aí, junto com o Atlético de Madrid, eliminando o Botafogo?
O Palmeiras dependendo aí de alguns resultados também para ficar em primeiro ou segundo, escapar do Paris, pegar o Botafogo. Teremos oitavas de finais bem interessantes. Deixa seu comentário, qual vídeo você quer no canal aqui, qual jogo você quer que eu analise, de qual assunto específico no futebol você quer que eu trate. E é isso, pessoal. Se inscrevam, dê essa moral aí pra gente crescer o canal. Muita gente está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo, pessoal. Eu comecei o canal agora, é muito importante para mim. Cada inscrição, conto com vocês. Dê essa moral aí, deixa o like e tamo junto, pessoal. Vamos acompanhar os próximos jogos aí e até a próxima.